Olá, sejam bem-vindos. Convido você a se preparar para darmos continuidade então ao estudo do livro do Êxodo. Estamos no capítulo 35, o qual vamos estudar hoje, versículos de 1 a 35. Capítulo 35, versículos de 1 a 35. E nós vamos ver novamente daqui do capítulo 35, versículo 4 propriamente dito, até o capítulo 40, versículo 38, que é o último capítulo de Êxodo, nós vamos estudar sobre a construção do santuário, tá? Então, vai se falar muito da construção do santuário. Então, eu convido você a pegar a sua Bíblia, pegar a sua caneta e se preparar para fazer comigo a leitura atenta deste capítulo, para depois entrarmos no estudo dele, tá? E assim nós estamos quase concluindo. Como eu disse, sobre a construção do santuário, vai deste capítulo 35 até o capítulo 40. Mas, como nós estamos fazendo, nós vamos passo por passo, capítulo por capítulo, para melhor compreensão, para melhor estudarmos o livro do Êxodo, tá bom? Vamos lá então? Pegue a sua Bíblia, capítulo 35. Vamos para a leitura deste capítulo. Moisés convocou toda a Assembleia de Israel e disse-lhes: Eis o que o Senhor ordenou. Trabalharás durante 6 dias, mas o sétimo será um dia de descanso completo, consagrado ao Senhor. Todo o que trabalhar nesse dia será morto. Não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas nesse dia. Moisés disse a toda a Assembleia dos Israelitas: Eis o que o Senhor ordenou: separai dentre vós uma oferta para o Senhor. Todo homem de coração reto trará esta oferta ao Senhor: ouro, prata, bronze, púrpura violeta e escarlate, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de golfinho, madeiras de acácia, óleo para o candelabro, aromas para o óleo da unção e para um incenso odorífico, pedras de ônix e pedras de engaste para o efode e o peitoral. Venham todos aqueles dentre vós que são hábeis e executem tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, sua tenda, sua coberta, suas argolas, suas tábuas, suas travessas, suas colunas e seus pedestais, a arca e seus varais, a tampa e o véu de separação, a mesa com seus varais, todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro e seus acessórios, suas lâmpadas e o óleo para a iluminação, o altar dos perfumes e seus varais, o óleo para a unção e o perfume para as incensações, o véu para a porta de entrada do tabernáculo, o altar dos holocaustos, sua grelha de bronze, seus varais e todos os seus acessórios, a bacia com seu
pedestal, as cortinas do átrio, suas colunas, seus pedestais e a cortina da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio, com suas cordas, as vestes litúrgicas para o serviço do santuário, os ornamentos sagrados do sumo sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais. Toda a assembleia dos israelitas retirou-se de diante de Moisés. E então todas as pessoas de boa vontade e de coração generoso vieram trazer as suas ofertas ao Senhor para a construção da tenda de reunião, para o seu culto e para a confecção dos ornamentos sagrados. Homens e mulheres, todos aqueles que tinham o coração generoso, trouxeram brincos, fivelas, anéis, colares, joias de ouro e de toda a espécie, cada um apresentando a oferta de ouro que dedicava ao Senhor. Todos os que tinham em sua casa, púrpura violeta e escarlate, carmesim, linho fino, pele de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles de golfinho, os trouxeram. Todos os que puderam apresentar uma contribuição em prata ou em bronze, trouxeram-na ao Senhor. Todos os que tinham em sua casa madeira de acácia, útil a serviço do culto, a trouxeram. Todas as mulheres habilidosas fiaram com as suas próprias mãos e trouxeram seu trabalho, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino. Todas as mulheres habilidosas que tinham o gosto de fiar os pelos de cabra fizeram. Os chefes do povo trouxeram pedras de ônix e outras pedras de engaste para o efode e o peitoral. Aromas e óleo para o candelabro, óleo da unção e incenso perfumado. Todos os israelitas, homens ou mulheres, impelidos pelo seu coração a contribuir para alguma das obras que o Senhor tinha ordenado pela boca de Moisés, trouxeram espontaneamente suas ofertas ao Senhor. Moisés disse aos israelitas: Vede, o Senhor designou Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Encheu-o de um espírito divino para dar-lhe sabedoria, inteligência e habilidade para toda a sorte de obras, invenções, trabalhos em ouro, em prata e em bronze, gravação de pedras de engaste, trabalho em madeira, execução de toda a espécie de obras. Concedeu-lhe também o dom de ensinar, assim como a Oholiabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan. Dotou-os de talento para executar toda a sorte de obras de escultura e de arte, de bordados em estofo de púrpura violeta
e escarlate, de carmesim e de linho fino, e para a execução, assim como o projeto de toda a espécie de trabalhos. Bem, aqui está então a leitura do capítulo 35 de Êxodo, né? Nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 34, a renovação da aliança que Deus faz com o seu povo. E agora nós entramos então nos detalhes da construção do santuário. Nota-se que toda esta construção e pelo local, vamos dizer assim, que a leitura vai nos reportando, está no deserto. E esta fabricação é de uma tenda de reunião, mas com todos os seus adornos, seus acessórios, ricamente detalhados, porque não é uma tenda qualquer, mas é uma tenda onde o Senhor vai habitar nela. É uma tenda onde Deus vai morar. Então, todo este detalhe do mais precioso que as pessoas podem oferecer para que Deus habite nesta tenda, certo? Então vamos lá. Do capítulo 35, os versículos 1 e 3 começa falando do descanso sabático, do descanso do sábado, né, do repouso. Talvez com uma intencionalidade programática, a corrente sacerdotal, a corrente teológica, literária, sacerdotal, que redige o livro do Êxodo, inicia com o mandamento do sábado, o relato da execução das obras do santuário. Por quê? Por quê? Porque nem sequer a tarefa tão sumamente importante de executar as ordens da construção do santuário podia se transformar em desculpa para deixar de cumprir a lei sobre a santificação do sétimo dia. Então, não é porque eles estavam num trabalho importantíssimo, que era a construção do santuário, que eles deviam trabalhar de sol a sol, como nós dizemos. Trabalhar todos os dias. Não, mesmo construindo o santuário, que era sumamente importante, era necessário observar o sétimo dia. Era necessário fazer todos esses trabalhos em 6 dias e repousar no sétimo dia. Tem que haver descanso. Deus não escraviza ninguém. Ninguém é escravo de Deus e nem pode. Deus fez os seus filhos livres. Isso que é bom a gente entender. E nessa liberdade nós precisamos também do descanso. Então está dentro da liberdade, aqui está mais como uma observância de lei, como uma obrigação parar as atividades, trabalhar 6 dias e descansar no sétimo dia, para que haja um momento em família, para que se possa respirar, né, para que não se carregue aquela carga da semana de compromisso com os horários, com os compromissos fixos, mas para que se respire, para que se admire as obras que Deus fez e também seja um dia de agradecimento ao Senhor por tudo que Ele deu, entendeu? Então, é nesse sentido que começa o relato da construção do santuário, rechaçando, podemos dizer assim, a obrigatoriedade do descanso sabático, do sétimo dia. Tá bom? Vamos lá então, continuando aqui.
o cumprimento do sétimo dia. A ordem, tem aqui também uma ordem, e é peremptória e prevê a pena de morte para aquele que infringir o sábado. Então é algo muito assim, severo demais. É uma pena de morte decretada por Deus? Não, jamais. Repito, nós precisamos sempre conservar e ter em mente que o nosso Deus, o Deus dos patriarcas, o Deus do povo israelita, que também é o Deus de Jesus Cristo, que é o nosso Deus que nos foi apresentado, é o Deus da vida. É o Deus da vida e não da morte. Deus jamais iria punir alguém por infringir o sábado. Isso está dentro da mentalidade religiosa, da mentalidade do homem religioso da época, né? Então, podemos dizer assim que até seria uma forma de obrigar as pessoas que querem atravessar dia após dia trabalhando a dar uma parada, a respeitar o sétimo dia, porque é vontade de Deus. E coloca-se a pena de morte até como uma obrigatoriedade da parada para o dia sabático, tá bom? Mas não é ordem de Deus, é a ordem da mentalidade religiosa da época, tá bom? Em termos gerais, é preciso suspender todas as obras ou atividade. Porém, se explicita especialmente a proibição de acender fogo nas casas no dia de sábado, versículo 3. Então o povo israelita, desde os tempos do deserto, eles observavam o sétimo dia, né? Como está aqui reportado, né? Eles observavam o sétimo dia. No sétimo dia, nenhum israelita anda, nenhum judeu até hoje anda mais do que 1 quilômetro, né? No dia de sábado. E também não se faz nada no dia de sábado, porque é um dia totalmente consagrado ao Senhor, tá? Dia de oração e dia de repouso, ok? Dos versículos de 4 a 35, nós temos os tributos para a construção do santuário e também nos é apresentado os artesãos, aqueles que vão construir tudo isso, tá? Então Moisés repete a ordem que já foi dada lá em Êxodo capítulo 25, versículos de 2 a 7, e anima o povo a ser generoso com o empreendimento. O povo tem que se interessar, o povo tem que colaborar de uma certa forma, para que nesta animação do povo todos se sintam responsáveis pela construção do santuário, né? Tudo que eles ofertam, eles podem dizer aqui, eu ajudei com isso, eu ajudei com aquilo. Por isso que Moisés incentiva o povo. Quem vai construir são os artesãos, mas a contribuição é de todos. Todos se interessam, né? Porque, pensem um pouco, você vai construir algo pensando no povo, mas quando você terminar tal construção, talvez o povo não dê a mínima importância. Um porque não colaborou, outro porque não teve animação e outro porque não interessava para o povo. Aqui não, Moisés como líder, ele incentiva o povo, né? Ele incentiva o povo a ser generoso e a doar o que tem de melhor, porque assim todos vão se sentir responsáveis pela construção do santuário. Não vai ficar só naquela pessoa que executou a obra, mas todos colaboraram de uma maneira ou de outra. Nós vimos que todos que tinham dons
colocavam a serviço para a construção do santuário. Isso é importante, né? Isso é importante olhar neste capítulo, tá bom? Então, os versículos 30 a 35 apresentam, mediante Moisés, o artesão Mor e o seu ajudante. E é bem intencional. De onde vem esse artesão Mor, né? E o seu ajudante nos trabalhos da construção. É significativo o fato de o principal artesão provir da tribo de Judá. Então, o Bezaleel, que é o artesão Mor, que está lá no capítulo 30 seguintes, ele vem da tribo de Judá, né? Da tribo do Reino do Sul. Deixa eu ver aqui, para confirmar exatamente. Judá está na tribo, a tribo está na fronteira do sul de Israel, tá? E o segundo artesão, que é da tribo de Dan, que é o Oliabe, da tribo de Dan, que está ao norte de Israel. E isso tudo é intencional, falar de dois artesãos das duas tribos, um do norte e um do sul. Por quê? É possível que isso tivesse a intenção de inclusão. A corrente sacerdotal que escreveu, que redigiu o texto sagrado, teve a intenção de incluir, pois todo o país de Israel está nesses dois artesãos representados nessa tarefa, tanto pela contribuição em bens como em mão de obra. Então, na pessoa dos dois artesãos, todo o povo de Israel está envolvido na construção do santuário para o seu Deus, tá? Tanto aqueles que contribuíram fiando, como as mulheres que tinham o dom de fiar, né? Quanto os homens que foram executando o trabalho junto com os artesãos, como aqueles que doaram dos seus bens, daquilo que eles tinham de mais precioso para a construção do santuário, tá? Então, é muito intencional este capítulo 35 para mostrar o envolvimento, para mostrar a inclusão de todos. Todos são responsáveis pela construção. Repito, Moisés, com muita sabedoria e, claro, inspirado por Deus também, quando ele anima o povo, ele anima para que todos se sintam responsáveis por aquilo. Cada um pode dizer que tem um pedacinho de si, porque deu do que era seu, contribuiu para a construção do santuário. Isso é muito importante. Isso é muito importante para que haja a verdadeira valorização também do local e para que as pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas por Deus, porque o povo ao doar, diz o capítulo aqui, está doando não para Moisés, está doando para o Senhor. Assim diz em vários versículos deste capítulo que nós lemos. É só você tomar a leitura novamente, fazer uma leitura mais tranquila, e você vai ver que as pessoas doavam com a intenção que era para Deus. E isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença porque a pessoa se sente bem, ela se sente útil, se sente agraciada por Deus em poder ajudar de uma forma ou de outra. Então, esse é o estímulo que Moisés dá ao povo para que o santuário seja construído. E lembre-se, aqui neste capítulo, todo o material do santuário é uma tenda, é uma barraca, porque o povo está no deserto. Então, esta tenda, esse santuário é portátil. Quando o povo precisar levantar acampamento para seguir em frente, esse santuário será todinho desmontado,
para ser montado em outro lugar. Entenderam? Então, este é o estudo do capítulo 35 de Êxodo. Repito, nós vamos da construção do santuário, nós vamos vendo tudo isso até o último capítulo de Êxodo, que é o 40, até o versículo 38, o último versículo do livro do Êxodo, tá? Então, que bom que você tem gostado, tem participado, tem apreciado o estudo. Continue com a gente, continue divulgando o estudo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva para você receber os vídeos que são postados, tá? E divulguem para demais pessoas para estudar conosco a Sagrada Escritura, ok? Um abraço a todos e espero vocês para o próximo estudo.